Olá a todos, hoje estamos aqui com uma novidade, um podcast aqui do NAIAD. Eu sou o Hugo Schedler. Eu sou o Leonardo Teixeira. Nós somos do NAIAD e hoje vamos falar sobre formas de combate ao ESG washing. Quase que eu me confundi de novo, hein? A gente tem o costume de falar greenwashing, porque o ESG washing ele é filho do greenwashing, porque há pouco tempo atrás a gente chamava toda a prática de maquiagem social, governança de greenwashing. Hoje a gente tem termos mais específicos para isso e o ESG veio trazendo para a gente essa indissociação desses temas, né? Hoje a sustentabilidade não está mais associada exclusivamente à questão ambiental. E é por isso que faz tanto sentido falar de ESG washing hoje e as práticas são muitas. Isso. Lembrando então, para ninguém mais fazer confusão entre os termos antigos e os termos novos, até para entender essas siglas, o que é ESG, o que é ESG washing, a gente podia começar falando o que é o ESG, de onde vem essa sigla. E aí eu vou arriscar aqui o E, né? Eu vou começar por aqui na verdade. O E vem do environmental, que é o ambiental. O S vem do social, que é o social, na sigla em inglês, e o G vem do governance, que é governança. Governança social e ambiental. Ou você pode fazer qualquer tipo de combinação com essas letras, mas a gente sabe que as empresas já têm se espera uma governança das empresas para que elas tenham um negócio sustentável, né? O negócio se fique em pé. Não estou falando aqui de ambiental ou social, estou falando de um negócio, dela dar lucro, de ela gerar frutos. Então já pressupõe uma governança, apesar de termos visto empresas que quebraram porque não faziam de conta que tinha uma governança. Está aí o washing, né? Está aí o washing. E quando a gente fala do social e ambiental, são novas variáveis que vêm entrando nesse mercado. Então, essa é a linha mais ou menos do ESG. Lembrando que, não sei se você lembra, Léo, a gente quando viu esse tema a primeira vez, falou, isso aqui é meio suspeito, é um negócio meio... De cara, o ESG já veio para a gente como washing, né? Exato. A gente trabalha há muito tempo nessa área, são 20 anos de área ambiental, para recentemente, o recente aí tem uma escala própria, né? Mas assim, recentemente, nos últimos 5, 6 anos, que esse termo vem se popularizando. Ele, obviamente, ficou mais popular dentro da agenda das empresas, né? Ali na governança interna das empresas, para depois vir a público. Hoje é um termo extremamente popular. Aliás, o ESG hoje é vedete do mercado, todos falam sobre ESG, todos sabem ESG, as consultorias ambientais todas fazem, né, consultoria ESG, o que, né, infla ainda mais aqui o tema, né, dessa conversa nossa, porque também não é todo mundo que faz isso, né, e a gente continua precisando de habilidades especiais para lidar com essas três áreas. Vê-las de forma integrada não quer dizer que um profissional ou uma agenda ou uma técnica, uma estratégia pode abarcar tudo. Você continua precisando de gente que entenda da área ambiental plenamente, gente que entenda de governança, contabilidade e gente que entenda dos aspectos sociais. Então, digamos assim, um caldo muito nutritivo, né, para washings da vida. E antes ainda da gente entrar no washing, eu queria lembrar que essa pandemia de ESG, de todo mundo falar e profissionais fazerem, ela não surge por um surto coletivo ou uma consciência coletiva da sustentabilidade. Ela surge porque as companhias começaram a ver ganhos em capital, né? Esse ativo social e ambiental se transformar em ativos na Bolsa de Valores, as suas companhias passarem a ganhar mais dinheiro levantando essas bandeiras. Então, se eu pinto na minha empresa lá uma bandeirinha verde e passo a ganhar $1 milhão a mais, o meu vizinho vai me perguntar o que eu estou fazendo, ou não vai. Ou ele vai pelo menos pintar uma bandeira mais clarinha, alguma coisa ele vai fazer para tentar chegar nessa aproximação de trazer também capital para ele, né? Se funciona na feira, funciona no mercado. Exato. Na Bolsa de Valores também funciona. O seu vizinho quer saber o que você está fazendo que funciona. E a verdade é que o mercado hoje exige, né, métricas ESG para liberar dinheiro. Uhum. E toda empresa, toda corporação, toda grande obra de infraestrutura precisa de recursos, precisa saber angariar recursos. E hoje, sem atender claramente as métricas ESG,
você não vai conseguir, né, buscar recursos no mercado financeiro de maneira alguma. Beleza. Definido o ESG, vamos para o Washington. Washington, pareceu, né? Vamos para o Washington. É ocupado, pode até pegar uma figurinha agora. Mas vamos então para o ESG Washington. Como é que é essa maquiagem? Eu sei que você já estudou bastante, Léo, sobre isso aí nas suas palestras lá no mestrado da USP, falando de licenciamento, falando de vários assuntos. Você é um cara estudioso pra caramba e já se aprofundou muito nisso, estudou o mercado financeiro, inclusive, como é que ele tem trabalhado com isso e onde é que você já identificou ou como é que você pode definir para a gente um pouco desse ESG washing. Então, as práticas de lavagem, maquiagem, elas continuam, foram digamos assim, a lógica dessa maquiagem é a mesma que a gente utilizava lá atrás para o greenwashing. Eu acho um termo cunhado, né, na década de 90, em cima do brainwashing, né, que é a lavagem cerebral, para explicar essa maquiagem verde. A verdade é que, obviamente, é mais fácil você fingir que faz do que fazer. Fazer dá mais trabalho, custa mais caro, leva mais tempo. E se você pode, no final das contas, se você fizer tudo certo, você vai poder colocar ali no rótulo do seu produto, produto, né, ambientalmente responsável, socialmente responsável. Esse que é o troféu. Você corre toda essa maratona para ganhar esse troféu. Você pode não correr nada na maratona, entrar ali nos 50 metros finais, dar uma corridinha, dar uma suadinha e botar o troféu lá no seu produto. Veja, ninguém viu, é tanta gente chegando aqui, ó, na linha de chegada aqui, tira foto, aparece bonito e está tudo bem. Mas a verdade é que isso pode dar ruim, pode dar muito ruim, né? E normalmente dá ruim, porque a gente tende a ter consumidores. O mercado em si está cada vez mais atento a isso. E veja, a gente tem dois consumidores clássicos do greenwashing. Lá em cima, que é o investidor. Você quer mentir para que ele te dê dinheiro. E o outro é o consumidor, que você quer mentir para que ele compre o seu produto, para que o seu negócio seja mais lucrativo. Nessas duas pontas, o risco é grande de mentir. Então, né, falsear, maquiar, ser vago, ser lacônico, são várias formas, né, que a gente tem de maquiagem verde ou maquiagem social hoje atuantes no mercado. Então, dá para falar um pouquinho de cada uma delas, né? A gente pode seguir e pensar em formas, ao entender delas, pensar quais são as melhores maneiras que a gente tem de contornar. E essa facilidade que as empresas têm, a gente estava conversando mais cedo, montando a pauta aqui, claro, obviamente, mas ela também, essa facilidade do ESG washing se perpetuar ou chegar ao mercado, tanto para os investidores quanto para os consumidores, ela se dá muito pela falta de normas, né? A falta de normatização, ela contribui para esse terreno fértil. Veja, a gente está falando de 5, 6 anos, todo mundo falando sobre isso, consultores, como você citou no começo, mas a normatização, obviamente por ser regulamentação também do mercado privado, os governos não se envolvem muito, as empresas têm valores que se alinham com isso, outras nem tanto, até por isso que a gente está tratando esse tema aqui, mas essa falta de normatização no Brasil, principalmente, ela é um terreno fértil para esse tipo de situação. E assim, o ESG não é normatizado no Brasil, né? Você não tem uma lei do ESG no Brasil, você tem normas que estabelecem critérios e aspectos ambientais para o desenvolvimento de uma cadeia, seja ela qual for, né? Você tem você é uma empresa portuária, então você tem uma série de normas para essa tipologia de empreendimento. Você tem uma fábrica de biscoito, você tem que seguir lá um pacote de ritos para a produção de alimentos. Por não ter, o Brasil não tem duas coisas, não tem normas específicas de ESG, confesso que eu não sei se tinha que ter, ou se as normas, né, de cada um das áreas, né, de governança ambiental e social seriam suficientes. Mas certamente o Brasil precisa ter uma taxonomia ambiental, uma taxonomia sustentável, né? Para dizer quando que eu posso colocar lá, meu produto é ambientalmente responsável, meu produto é socialmente responsável. E aí hoje a gente tem hoje que especificamente na linha final de consumidores de produtos, a gente tem as normas do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos que menciona isso, a gente tem normas da ABNT, tem a ISO 14021,
tem o Código Brasileiro de Regulamentação Publicitária, então são um guarda-chuva amplo, normativo, que protege o consumidor lá no elo final da cadeia. E do lado dos investidores, a gente tem o que a gente chama de reporting, né? Que é a prática de fazer os relatos, né? E as empresas têm que fazer esses relatos anualmente, eles têm ficado cada vez mais rigorosos para que eles descrevam quais são as práticas que as empresas adotam para poder garantir que elas são responsáveis. E nesse ponto, você falou de taxonomia sustentável, já entrando nesse ponto, essa taxonomia sustentável, ela nada mais é do que trazer os mesmos termos utilizados por todas as empresas, na mesma língua, e para que outros países possam ver, porque eu posso ter uma empresa aqui aberta na Bolsa de Valores de Nova York, de Londres, né, e o contrário também é verdadeiro, mas para que cada investidor entenda o que está se passando nessa empresa, tem que haver uma discussão, e isso não é trivial, porque são idiomas diferentes, são negócios diferentes, são normativas diferentes, e isso entra numa discussão global para que não haja, por exemplo, uma empresa da Índia, suponhamos, vendendo produtos no Brasil, dizendo que está fazendo princípios ESG e que na verdade não está. Então, o investidor daqui, o consumidor daqui precisa ler isso e ter claro que a mesma regra aplicada ou a mesma característica do negócio, né, vamos dizer, a mesma regra é difícil, mas a mesma característica ou os princípios daquele negócio estão sendo seguidos com base na mesma nomenclatura, numa mesma forma de reportar, com transparência, com materialidade, com todos os aspectos que o relatório robusto precisa trazer para de fato ter uma comprovação de que estão sendo seguidos esses princípios e não se passar por apenas uma bandeirinha que eu mesmo digo que o meu produto é legal. Eu não posso fazer esse tipo de situação porque seria claramente dizer que eu sou o Tom Cruise. E eu não sou, está todo mundo vendo isso. Então, não dá para a gente fazer esse tipo de observação porque ela afeta os mercados e ela desequilibra o mercado. Porque um produto como esse pode ganhar uma escala de competição e trazer um problema para outras que são realmente sérias. Então, a gente tem isso é um assunto muito sério, muito merecedor de destaque mesmo, para que a gente fique atento tanto como investidor, como consumidor e até pela responsabilidade ambiental do planeta. Então, e a gente fala dessa autocertificação, né? É esse caso. E veja, existem muitos especialistas, bons inclusive, mas que defendem autorregulamentação do mercado para tudo. Essa é uma prática que fica bem claro. Se você não tiver clareza numa taxonomia comum, que via de regra deve ser feito por um ente isento. Ainda que eu entenda que os governos nem sempre são isentos, em muitos casos não devem ser, mas cabe, né? Você precisa de uma entidade paralela. Esse seria o papel das agências, talvez. Aí cada país tem um perfil, mas é uma coisa que é importante de refletir, né? Porque entre a decisão estratégica de uma empresa e a execução de uma ação, existe uma cadeia enorme. Empresas grandes, certamente essa cadeia é super extensa. E muitas vezes você tem uma decisão estratégica responsável. Sim. Né? Responsável. Eu não quero trabalho escravo na minha cadeia da indústria da moda. A indústria da moda é um monstro. Às vezes uma empresa decide, eu não quero mais vender roupa que tem trabalho escravo associado. Ok, mas até ela conseguir garantir isso, chegar lá na ponta e ter certeza que essa decisão estratégica foi executada, é um processo. E aí você precisa de alguns critérios, as auditorias. É por isso que eu ratifico que a necessidade de entidades externas ao processo para garantir essa lisura, para garantir que a decisão estratégica foi executada. E nesse ponto, inclusive, é por isso que os relatórios bem robustos que permitam essa auditoria. Então, você relatar, ter tudo isso de forma clara para que qualquer pessoa externa possa verificar e te acreditar nessas agências ou entidades acreditadoras. Você falou da indústria da moda, mas a gente estava conversando mais cedo sobre empresas menores, com, 50 funcionários e que o dono resolve adotar uma prática. Você quer comentar sobre isso? Não, tem possibilidade, por exemplo, a gente chama até de irrelevante, né? Os proprietários decidem pagar participação nos lucros, que dependendo do porte das empresas,
Isso é obrigatório. Então, assim, e ele divulga isso. São casos reais. Não use nome de empresas, porque não é muito, né, isso não seria muito educado neste momento. Mas isso ocorre. Proprietário, uma empresa de 50 funcionários, acho que não tem obrigação de pagar participação, porque depende da arrecadação dela, enfim, não é o número. Mas o dono pode, por exemplo, decidir não ter mais copos plásticos. Mas, se ele toma a decisão e não comunica para a cadeia toda, para todo mundo abaixo dele, na hora que o cara do almoxarifado for pegar isso lá, ele pode querer, beleza, não pode ter copo, mas vamos aqui agora comprar novos pratinhos de plástico. E aí ele faz uma substituição que tudo bem, me deram a ordem que não é para ter copo, plástico, prato está liberado. Pratos e talheres. Então, isso. Enfim, é disso que a gente está falando. Às vezes a decisão estratégica de diretoria ou do dono da empresa, ela tem uma responsabilidade associada, ela tem uma boa intenção. Mas veja, o mercado não vive de boa intenção, né? O mercado não quer saber de boa intenção, não. O mercado quer entrega. E assim como ele quer lucro, hoje as empresas não devem focar mais e não devem relatar mais apenas os seus lucros. Ou seja, os relatórios não são mais exclusivamente de contabilidade financeira. Isso. Os relatórios estão relacionados a como a empresa atinge os seus objetivos com os seus stakeholders e não mais os shareholders. Isso. Eu estava lembrando aqui, a gente estava falando mais cedo, e a gente chegou a estudar isso, dos 6 pilares. O normal é que as empresas façam um relatório financeiro e de manufatura, de produção, né, do chão de fábrica. Esse é o normal, que aí você vai ver lá o lucro e tudo mais. Agora a gente está falando em ter pilares como o social, o intelectual, né, o social humano, o intelectual, o ambiental, né, que também é o natural, e eu confesso que eu me esqueci do outro, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Mas enfim, são outros pilares que trazem para a empresa uma robustez e um compromisso que ela está assumindo com outros valores. E isso, ela só assume esse compromisso porque os valores se convertem em ativos financeiros. Né? E sustentabilidade, que não é só mais ambiental, sustentabilidade é um conceito que se aplica a tudo, pode aplicar a minha vida. Quando eu resolvo trabalhar 18 horas por dia, eu não vou conseguir fazer isso por muitas semanas, talvez eu não consiga fazer isso por alguns meses. Eu consigo fazer isso durante dias e depois eu vou morrer, eu vou passar mal, eu vou parar no hospital e vou ficar, se eu faço isso durante 3 semanas ali, maravilha, na terceira semana eu vou ficar 3 meses sem conseguir trabalhar por conta de um problema de saúde, ou seja, não é sustentável. A lógica sustentável tem que se aplicar a tudo. E a empresa, esse é a raiz do ESG, por isso que eu confesso que eu passei a respeitar o ESG, porque ele trouxe tudo isso. A sustentabilidade tem várias dimensões, então você não pode falar só da dimensão financeira, né, do negócio. Você tem que trazer a dimensão social, como é que a empresa atinge, impacta a sociedade e como ela é impactada pela sociedade. Então, hoje isso fica cada dia mais claro, né? A gente pode usar como referência grandes eventos de inundação, por exemplo. Nesse momento a gente está passando por uma no Rio Grande do Sul e a gente chega nesse ponto. Qual é o sentido? O que é sustentável? O Estado, de fato, turbinou a sua agenda, digamos, econômica nos últimos anos. Hoje, ele tem 90% da sua atividade industrial debaixo d'água. Faz sentido? Isso é bom economicamente? Socialmente, a gente sabe que não é. Morreram centenas de pessoas. Ambientalmente, a gente também sabe que não é. E como os consumidores daquela área, então, vão se reerguer para voltar a consumir? Economicamente, é um péssimo negócio. Hoje, a gente sabe que são indissociados. Então, se é ruim economicamente, se é ruim ambientalmente, se é ruim socialmente, pode ser ruim economicamente. Isso. E aí, voltando para o nosso objetivo aqui, para o nosso tema, formas de combate ao ESG washing. Lógico que o consumidor mais atento, ele vai olhar um rótulo que está dizendo lá uma informação e ele vai desconfiar, ele pode até consultar isso na internet. Hoje todo mundo tem acesso, sempre tem um celular na mão, uma internet fácil, ele pode fazer isso. O investidor um pouco mais criterioso, ele também pode fazer algum tipo de autopesquisa, né, em relação aos investimentos que ele está fazendo. Existem pessoas, por exemplo, que não investem em ações de empresas petrolíferas, que fazem testes em animais, mas isso é uma decisão muito pessoal. Ainda assim, as empresas podem continuar
comunicando ou dizendo que estão praticando ESG washing sem que outras pessoas se preocupem. Então, as formas de combater isso, eu queria que você entrasse um pouco nesse assunto aí. Então, são dois olhares, como você já destacou, né? A gente deve ter um olhar para o investidor, ele tem instrumentos que podem ajudar nessa decisão. Falhos. Olha que coisa importante de se dizer num momento como esse aqui. Esses instrumentos são falhos. Hoje, o investidor não consegue garantir que as suas decisões estratégicas são, de fato, garantidas na execução do seu investimento. Ele tenta. Os reportings têm esse fim e são cada dia mais rigorosos. Mas é muito complexo quando você deve... Vou voltar a citar a indústria da moda só para seguir o mesmo exemplo, para pegar aqui o mesmo caminho que a gente já fez. Como garantir, né, que o algodão plantado na confecção lá de um turbante, de uma camiseta, de uma sunga, não veio de uma área embargada? Sim. É uma estrutura super complexa. A gente está falando, como a gente fala para o carbono, a gente fala de escopo 1, 2 e 3. A lógica também do trabalho escravo também tem escopo 1, 2 e 3, porque você está falando de uma cadeia toda, né? Então, assim, lá no final da cadeia você tem que garantir isso. Senão, de fato, nada pode garantir que esse óculos aqui não foi feito com trabalho escravo, com alguma prática que não é sustentável, né? Ou socialmente condenável. Portanto, o investidor tem aprimorado seus instrumentos e tende a fazer isso cada vez mais. Minha dica, né, que fica aqui para a gente não ficar em cima do muro sendo aqui só vago, é que use os relatórios e garanta a auditoria desses relatórios. Você tem que ler os relatórios acreditando que quem escreveu é quem quer pegar o seu dinheiro. Então, se isso existe, funciona na feira, funciona no mercado. Então, você tem que garantir que alguém esteja lá para verificar se aquela informação foi relatada de maneira adequada. Se a empresa de fato não tem autuações de órgãos ambientais. Se ela de fato não tem autuações por greenwashing em uma verificadora de marketing, por exemplo, né? Enfim, tem meios para isso. 2. Aí, para o consumidor final, aquele que vai, né, na prateleira do mercado, lá escolher o seu shampoo ou o seu produto de limpeza, ele tem algumas estratégias possíveis. Eu costumo destacar bastante o trabalho que o IDEC fez. O IDEC fez um trabalho muito legal em 2019, Instituto de Defesa do Consumidor, e ele fez um levantamento com mais de 500 produtos de diversas áreas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, alimentícios e tal, verificando os níveis, né, de washing desses produtos. E ele descobriu, assim, volumes consideráveis, né, de washing, mais de 70% no caso dos produtos de limpeza, por exemplo. Porque todos eles, de alguma forma, trazem ali um aroma do campo novo, né, dos Parecis, né? Faz aquela foto dos foi tirado lá e fala, mas o que tem a ver isso com o desinfetante que ele apresenta ali e por que ele carrega aquela imagem e o quanto isso impacta na venda do produto. Provavelmente ele deve ter alguma pesquisa que um produto que indica lá desinfetante, bota foto na privada, não vende muito. Tem que botar campos de flores e olambra. Fala, que bonitos, mas qual é a relação? E o quanto ele usa para vender? E o que o produto dele tem a ver com aquele fim? Ele é ecológico, ele tem, aí coloca biodegradável, mas baseado em quê? Enfim, e essa lógica de supermercado que você trouxe, esses dias eu estava fazendo compras e aí eu vi o pessoal organizando as gôndolas. E aí fica muito claro uma foto como essa, direcionando para uma coisa verde, porque, não sei se todo mundo sabe, mas os mercados são organizados por tipo de produto, é claro, né? O que está mais em cima é o que pagou mais para estar mais bem exposto, porque existe um marketing das marcas também. Os que estão embaixo são aqueles que pagaram menos, mas eles têm cuidado de colocar produtos similares, com preços similares ou de qualidades similares, um próximo do outro. Então você não vai ter um produto de R$20 do lado de um de 5, se ele promete a mesma coisa. Mas dois produtos de limpeza por R$2,69 cada um com um selo desse, a marca levou o dinheiro do cliente e o outro não. Então é para isso que serve, é para pegar dinheiro. Essa lógica ela fica clara. Assim, qualquer pessoa pode ir ao supermercado e observar isso, se já não fez, mas pode ir e pode observar e pode ver como isso é verdade. E como é que você vai passar
a fazer as escolhas das marcas que você compra, sabendo que a empresa pode estar mentindo ou não. Se você vai checar isso, se você vai comprar esse produto de uma forma sem critério, ou se você vai passar a considerar, inclusive, isso na hora da sua compra. Não somente o preço, mas se ela está entregando o que ela promete, inclusive do ponto de vista social, de governança e ambiental. Exatamente. Tem várias... A gente usa uma referência de uma instituição canadense que chama Terra Choice. Ela foi a primeira a elencar, ela chamou de 7 pecados do greenwashing. Lembrando que não é um erro, hein? Quem quiser usar o termo greenwashing, fique à vontade. O greenwashing está se referindo, né, por óbvio, a práticas associadas à questão, a essa matriz ambiental, né? A essa escopo ambiental. E hoje a gente sabe que não faz mais sentido. Então a gente está falando de cadê o social e cadê a governança? Então, o fato o termo ESG, eu acho que ele é mais apropriado hoje. Mas ele elencou os 7 pecados do ESG, o greenwashing. E são interessantes demais assim de ser avaliados. O que a gente vai ver nas gôndolas, né, ali na descrição dos produtos, são alegações vagas, alegações falsas, selos verdadeiros usados indevidamente, falta de materialidade. Essa é uma das coisas que ela não mapeou e que a gente acha que tem que estar nesse pacote. A gente botou o nosso oitavo pecado. A gente está destacando o 8º pecado, que é a falta de materialidade. Um caso bem clássico e pragmático e que a gente detectou em nossa agenda cotidiana. Uma empresa de silvicultura, né, que tem problemas com o uso do solo, né, porque são empresas de agricultura extensiva, né, monocultura extensiva, e que afetam naturalmente, obrigatoriamente, vão ter disputas, né, pelo espaço com outras culturas, com vizinhos querendo, né, fazer outras coisas e com comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. E essa empresa tem um trabalho nessa área, inclusive. Ela tem projetos e ações sociais interessantes, entende esse problema, esse é um intrínseco à atividade, né? E ela vem lidando com isso. Mas como ela divulga as suas boas práticas ambientais? Ela é uma empresa que salva as baleias. Aí você fica difícil de você... Puxa vida, uma empresa com problemas, né, de território salva as baleias. Que bom, olha que legal, eu acho eles são muito bacanas. Não, e aí vai quase para a gôndola do mercado, porque quem gosta das baleias acha que a empresa é legal. Isso, mas o que ela precisava fazer, ela não entrega. Isso chama materialidade. Se você vai fazer alguma coisa para ser de fato responsável, faça na área que você tem problemas. Porque senão, isso é fugir da discussão, né? Isso é fazer uma nuvem, uma cortina de fumaça, né? Eu confesso, cara, que quando a gente começou a estudar isso aqui para fazer os exemplos, buscando muita bibliografia, esse material do Estudo de Defesa do Consumidor que você trouxe, ele é muito interessante, a gente recomenda a leitura, vai estar disponível também como material aqui. E eu queria recomendar um outro livro, que ele é de 2023, do Érico Pagotto, que é do Greenwashing, ele é especificamente do Greenwashing, o Manual da Propaganda Ambiental Enganosa. E ele traz exemplos de marcas de carro, de petroleiras, de marcas de alimento. Isso é interessante porque você já viu essas propagandas, a gente nem sabe, mas existe o órgão regulador de propaganda, que é o CONAR, né? E ele processou várias empresas como essa, e aí você vai ter processos que a gente não sabe o que aconteceu, porque ninguém divulga, não é interesse da empresa divulgar esse tipo de situação. Mas você tem exemplos que você está olhando todos os dias na televisão. Um carro sendo taxado de uma maneira, não vou nem entrar aqui, vou deixar a curiosidade para quem quiser depois ler o livro, mas a venda de um carro, ela traz elementos que não são realidade. Não é uma propaganda que fala o quanto ele é potente, ele traz coisas fantasiosas, e isso, na verdade, essas mentiras, nem lá em 2008, quando ele cita as propagandas, eram aceitáveis. Imagina hoje, num mundo que você partir para a fantasia, o que exige responsabilidade, principalmente da indústria automobilística, em relação às emissões, você trazer uma coisa que está vendendo um carro como ecológico, talvez porque ele vai no campo, e na verdade ele está consumindo mais combustível, ele tem um motor menos eficiente, e o que importa de verdade não está sendo trazido para a mesa. Nesse caso você pode ir às florestas bem rápido e vá logo antes que elas acabem.
É tipo isso. É tipo uma situação como essa que está sendo vendida. Tem que ser um carro muito veloz. E isso é propaganda enganosa. Não dá mais para a gente achar que propaganda enganosa é só quando eu sou lesado enquanto indivíduo. Essas propagandas, elas estão chegando num ponto de trazer mal à coletividade. Lesa a sociedade. Exatamente. Então, esse é um ponto que, até porque o meio ambiente é um bem difuso, é o bem de todos, né? E quando você tem uma propaganda como essa, ela vai trazer um impacto, porque o carro vai ser vendido. Tem pessoas que vão se identificar com aquilo. Lógico, tem todo um estudo de marketing para chegar naquele produto. Não dá para desconsiderar. E tem que ter um olhar cada vez mais abrangente para que isso... E aí, não é só do departamento de marketing da empresa. Isso também passa por todo o setor estratégico, como você colocou, né? E passa por todos os departamentos. É uma coisa integrada. E aí está um desafio, inclusive dos relatórios de ESG, é você ter essa visão holística e você trazer isso para um senso comum, né? Um denominador comum, desde o marketing ao financeiro, ao RH, à ação estratégica, ao operacional, todo mundo entender como que isso funciona. Uma das coisas que eu já vi mencionarem é a política ambiental de uma grande empresa de telecomunicação ter sido transformada num jogo, por gamificação. Legal. E aí, a pessoa que, ao invés de ler um manual de 100 e 200 páginas, ela faz um joguinho, passa pelas fases, ela consegue compreender a política ambiental daquela empresa, a política de ESG da empresa, para poder ter uma entrega, ter uma forma de trazer todo mundo para a mesma página, né? Literalmente. Internalizar, né, a decisão estratégica. Perfeito. Isso não é trivial, não é simples. Se fosse simples, não estaríamos aqui. De boas intenções o inferno está cheio de, dizia minha avó. Então a gente sabe disso, né? É isso mesmo. Mas eu acho que o importante, acho que foi dito, né? A gente tratou aqui de uma forma ampla, a gente vai deixar as leituras recomendadas para vocês, o site do IDEC, Terra Choice, o livro que o Hugo citou, porque o antídoto é informação, né? O antídoto é informação, é saber que o marketing, como todo marketing, de uma certa forma, quer atuar ali, né? Vai no passional, né? Então ele quer de alguma forma te envolver e dizer que aquele produto é um produto responsável, ganha mesmo o consumidor, porque no fim das contas somos todos bons, queremos ser bons, queremos salvar o planeta. Veja, basta a gente coordenar melhor esse pensamento, porque se todos queremos a mesma coisa, o CEO da empresa também quer, o agente de governo também quer, a gente precisa coordenar. Obviamente, vai ter um puxando para um lado, outro puxando para o outro, acho que falta coordenação e a gente segue um bom rumo, porque soluções a gente tem. É isso, Léo. Obrigado, cara. A gente está gravando esse episódio aqui e eu lembro sempre que a gente almoçava, era sempre uma resenha muito importante. A gente vai começar a trazer todas as histórias para dentro do podcast. Isso mesmo. Você escutar os barulhos do talher enquanto a gente está comendo e vocês vão ouvindo o podcast. Essas conversas são boas. É isso. Muito obrigado pela audiência e fiquem à vontade sempre que precisar do NIAD para qualquer questão ambiental. Nos procure que a gente está aqui para ajudar de saber que espécie está falando até questões complexas como ESG washing. Até mais. Um abraço.